É isso aí, torcida vascaína. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui a repercussão do empate do Vascão aí contra o Fortaleza. Jogo difícil, fora de casa. O Vasco conseguiu arrancar o empate na casa do Fortaleza, né? Coisa muito difícil, mas o Vasco aí saiu com o empate. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aqui ao canal aos canais da ESPN Brasil. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mais um 0-0 delicioso de assistir, assim a gente pode dizer. Dava para ter gol do Fortaleza a qualquer momento. Um Vasco humilde e se defendendo muito bem. E foi um 0-0 que o Vasco saiu feliz desse jogo, Zupa? Ah, saiu, especialmente pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo o Vasco foi bem inferior ao Fortaleza. O Leão poderia ter aberto o placar, feito 2-0 no primeiro tempo. O Pochettino jogando muito bem. O time agredindo bastante, exigindo do Léo Jardim intervenções, o Vasco se restringindo a marcar e tentar puxar um contra-ataque com o David, com o Ryan, a acionar o Verratti, né? O time, de novo, estava sem o Payet. O Vasco é um time que, sem o Payet, ele praticamente elimina, não é que ele diminui, ele elimina praticamente o seu potencial de criação. Um time que tem muita dificuldade para criar sem o Dimitri Payet. Basicamente é achar o Piton, e até por isso o Vasco foi com 3 zagueiros também, basicamente é achar o Piton na ala esquerda e torcer para ele acertar um cruzamento para o Verratti marcar. É muito pouco para o Vasco. Então o Fortaleza teve muito volume, a gente está vendo aí chances no primeiro tempo. Na segunda etapa o Vasco conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo. O Fortaleza abaixou o seu volume ofensivo. Foi um segundo tempo um pouco mais equilibrado nesse sentido, mas o 0-0 ficou bom para o Vasco, pelo que foi o jogo e especialmente pelo fato de ser uma eliminatória e o Vasco decidir dentro de casa. Embora o Vasco fosse do pote 2 e o Fortaleza do pote 1, é sorteio, né? Então não tem vantagem do pote 1 para o pote 2. Então o Vasco teve essa sorte de no sorteio decidir em casa e pelo que foi o jogo, levar o 0-0, tá bom. Mas o Vasco tem que melhorar, né? Porque senão lá no Rio de Janeiro o Fortaleza para continuar sendo favorito, né? Mas pro Vasco foi bom. Aí, Capita, a gente tem um Vasco que levou 4-0 do Criciúma, cai técnico, vem aquela confusão e tal. Na cabeça do jogador, quando você vai jogar Fortaleza fora, nesse tipo de contexto, precisando ficar vivo, 0-0, até sem contar o roteiro. Quando a gente vê o roteiro ainda como foi, é para voltar sorrindo? Eu acho que o 0-0, Felipe, é até mais vitória do que o esperado para esse Vasco. Eu acho que o Vasco queria sair de Fortaleza vivo, né? 1-0 estava vivo. 1-0, exatamente. Aí levar para dentro de São Januário e o apoio do torcedor, apesar que, né, o último jogo dentro de casa foi terrível para o vascaíno. O momento do Vasco é muito complicado, né? A questão de gestão, mudança de treinador, o Vasco não joga bem. Hoje, assim, o Zupac falou com relação ao Payet, a falta que ele faz, mas hoje, assim, dificilmente a gente ia olhar para o Vasco e ver um time com um mínimo de criação, né? Porque o Vasco vem com uma linha de 5 defensores, 2 volantes, né? Para realmente travar as jogadas do Fortaleza e 3 atacantes. Então, em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, existia um vazio no meio-campo. Era um time que tinha 3 homens na frente para, em algum momento, tentar um contra-ataque e o restante tentando se defender ali, criar dificuldades para o Fortaleza. Então, é um resultado que o Vasco tem que comemorar muito, pelo que foi o jogo e por ter essa possibilidade de levar o jogo, esse resultado para São Januário e depende das suas forças aí, com o apoio do seu torcedor, para tentar essa classificação. Olha aí, então, os números de Fortaleza e Vasco. Vocês não assistiram pelos números, vocês conseguem ter uma ideia. 60% a 40% posse de bola para o Fortaleza, grandes chances 4-0. Finalizações 16 do Fortaleza, 9 do Vasco, 6 finalizações certas do Fortaleza, 1 apenas do Vasco. Ações na área rival 25 contra 9 do Vasco e posses recuperadas 44 a 34. Zupa, mas nesse 0-0 dá para tirar alguma coisa de positivo? Nem que seja, foi um time que se defendeu bem. Foi um time que jogou e se defender também é um estilo de jogo quando se está vivendo no sufoco e é isso que o Vasco tem vivido. Ou é para ficar mais desesperado ainda? Eu acho que é muito pouco para se tirar, assim, porque
Se você olhar o 0-0, você pode ter a impressão de que o Vasco se defendeu bem. Mas a gente olha os números de finalizações, a gente passou agora os melhores momentos, e o Fortaleza chegou demais, e chegou de diferentes maneiras, né? Mas se defendeu muito para trás, né? Deixou demais. O Vasco, o jogo não ficou 0-0 porque o Vasco evitou que o Fortaleza chegasse. O Fortaleza chegou, né? Então o Vasco teve problemas, mesmo com tanta gente para marcar, né? 3 zagueiros, o Rojas, o Maicon e o Léo, mais o Matheus e o Hugo Moura. Depois entrou o Galdames, depois entrou o Sforza. O Vasco foi reforçando o seu setor de meio campo, também porque não tem jogadores para executar o outro papel do meio campo. Já que não tem, bota a galera lá para trás, né? Então, assim, a evolução coletiva do Vasco, a gente falava sobre isso no Corinthians, ela é uma evolução muito tímida. Ela era, claro, o Rafael, que é o técnico do Sub-20, não tem nada a ver com isso. Mas já era com o Ramon Dias um time que evoluía muito pouco. A gente falou aqui muito, o Vasco do Ramon Dias, ele era sempre aquele time do sufoco, aquele time que se virava muito bem contra o Flamengo, aquele time que guerreava e dava tudo em campo para não ser rebaixado, mas evolução coletiva, o time andava para frente muito pouco. Então, nesse momento, o Vasco está parado na temporada. A gente não sabe quem vai ser o técnico. O Pedro Martins, que é o diretor de futebol, o diretor executivo, chegou hoje, está começando o trabalho hoje. É um time com um elenco bastante limitado. Então, o Campeonato Brasileiro tende a ser longo para o Vasco, como para outros times também. Nem sei se é favorito para se classificar contra o Fortaleza, mas traz o confronto vivo para o jogo de São Januário. É até curioso, segundo eu estava no Sport Center 2, né, das 4 da tarde, que é aquele horário que muitas vezes o treino está rolando. Sim. Então foi quando foi no horário do protesto. O Pedro Martins, citado pelo Zupac, ele estava lá no protesto levando o dedo na cara e não tinha nem sido aposentado, sabe? Ele estava já tomando dura e tinha horas no clube. Isso mostra o tamanho do cenário problemático para o Vasco reverter, não, Fábio? Não é simples. Não é simples, Felipe. Eu acho que assim, a escolha do treinador e tem que ser muito bem escolhido, né? O Vasco fez contratações, acho que eu vi o protesto também, não tem nada correto naquilo, essa pressão em cima dos jogadores no ambiente de trabalho. Mas é um time que fez contratações, né? Que investiu até alto em alguns nomes e essas peças acabaram não entregando aquilo que o torcedor esperava, até que a comissão técnica anterior do Vasco esperava. Então é quase que uma retomada de trabalho, né? É a contratação de um profissional, é o entendimento de jogo desse profissional, tentar elevar, né, a confiança e o nível de alguns jogadores. Mas é um trabalho árduo, assim, o Vasco tem um caminho pesado pela frente, mas tem a chance, né? Eu acho que o Vasco poderia sair desse jogo hoje quase que eliminado, né? Se o Fortaleza tivesse um pouco mais de competência na questão ofensiva. Então, assim, diante de todas as dificuldades, para esse confronto da Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza leva uma vantagem pelo momento, pela questão coletiva, mas é um jogo que, por ser em São Januário e com o apoio do torcedor, eu acho que é um jogo que essa questão ainda está aberta e o Vasco tem chances de conseguir essa classificação. E como o confronto é só daqui a 3 semanas, sim, né? Tem 2 semanas seguidas de Libertadores agora e depois a Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco já vai ter um técnico trabalhando. 22, é isso? Isso aí. Daqui a 3 semanas. O Vasco já vai ter um técnico trabalhando. Então, talvez um técnico, ainda que com pouco tempo de trabalho, já tenha conseguido, nem que seja no primeiro impacto, né, naquele efeito imediato de uma chegada de técnico, trazer algum tipo de acréscimo de padrão, especialmente ofensivo, para o time do Vasco, e isso aumente as chances do Vasco para o jogo da volta. Porque nesse cenário, sim, o Fortaleza, embora o Fortaleza viva um acúmulo de competição muito grande, porque a Copa do Nordeste não acabou ainda, né? Tem muita... O Fortaleza joga toda hora, mas é um time hoje em nível de evolução, nível coletivo, muito à frente do Vasco da Gama. O Fortaleza é favorito, muito favorito em cima do Vasco. Favorito. Fábio? Eu não coloco muito favorito pela questão do São Januário. Eu acho que é uma atmosfera que pode atrapalhar o Vasco, né? Se, de repente, com a maneira como o jogo se inicia, mas que a tendência é, pelo menos, um Vasco brigador, né? Um Vasco que vai buscar criar algumas possibilidades. Eu vejo o Fortaleza como favorito. Pelo jogo ser no Rio de Janeiro, eu não coloco esse favoritismo muito lá em cima. Acho que tem jogo. Tá. Você estava falando aí do novo treinador, que deve estar com o novo treinador, então, nesse jogo da volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Vamos ver o Rafael Paiva, o que é que ele falou depois dessa partida. É isso aí, torcida vascaína, jogo difícil fora de casa, Fortaleza muito forte, jogando em seu domínio. O Vasco, para mim, conquistou um bom resultado, né? Não dá para você ir jogar na casa de um adversário forte, qualificado e esperar, né, que vai ser fácil sair com uma vitória. Então, um empate
foi de bom tamanho, agora é focar no próximo jogo. Na verdade, focar ali no Campeonato Brasileiro, porque o próximo jogo vai ser um pouco distante, mas o Vasco, creio eu, que vai melhorar com a chegada do novo treinador. Precisa urgentemente decidir quem vai comandar o Vasco. A temporada já começou faz tempo, né? Agora o Ramon Dias saiu, pediu demissão. Agora precisa urgentemente de um treinador. Jogo do Vasco, primeiro tempo, né? Teve muita dificuldade, como sempre, jogando o primeiro tempo se defendendo. No segundo tempo ali conseguiu fazer algumas jogadas, mas nada que assustasse muito o Fortaleza. Mas volto a dizer, foi um excelente resultado fora de casa. Para quem não sabe, o Fortaleza estava invicto dentro da sua casa não sei quanto tempo, né? Continua, na verdade, eu acho. Venceu o Boca Juniors por 4-2, um time mais qualificado que o Vasco no momento. O Vasco sai com um bom resultado de 0-0. A mídia ali ainda falou do treinador do Vasco, né? Que pode ser o Pesolano. Creio eu que se for o Pesolano tem que decidir logo, porque ele precisa de tempo para poder trabalhar, para poder organizar esse time. Esse time está muito bagunçado, né? Como a apresentadora falou, está dependendo muito do Payet e não dá para depender só do Payet, né? Porque quando o Payet não está em campo, realmente a qualidade técnica baixa mais ainda a qualidade técnica do time. É isso aí, torcedor vascaíno. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais. Torcedor do Vascão, desde já agradeço, valeu.